feriado de muitas bênçãos e alegrias para todas vocês. Deus é bom e Ele nos ama. Glória a Deus, aleluias por isso. Eu sou a pastora Ana Maria Rusisca, sou terapeuta cristã e atuo na área que vai te ajudar a definir a sua identidade, o seu destino, isso de acordo com o teu Criador, com o teu Deus, com o teu Senhor. Eu escolhi um texto que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Esse texto está lá em Isaías 41, verso 13, que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aqui está uma palavra de encorajamento direta e forte para os nossos corações, para tudo que nós enfrentamos todos os dias. E essa palavra ela pode entrar agora no nosso grande desafio, na nossa causa contra o pecado e por conta do pecado. Essa palavra está disponível, não é? Contra o que é contra o pecado? Contra o pecado é tudo que nós enfrentamos, são as nossas vontades contra a vontade de Deus. As nossas vontades são uma forma de desobediência a Deus. A questão do por conta do pecado é quando nós sofremos as consequências do pecado alheio. Outra pessoa peca e a gente sofre. Isso acontece muitas vezes na família, não é? Quando a família, o pai e a mãe não servem a Deus e a gente sofre quando crianças as consequências e carregamos essas consequências, né, pro resto das nossas vidas, até que Deus entra em socorro nosso, né, como acontece com muitas pessoas, já aconteceu comigo e provavelmente aconteceu com você também. Entendendo que para essa palavra se tornar uma realidade na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, né? Ela deve estar fundamentada no Evangelho que começa lá no alto, lá no céu, e que opera aqui nesse mundo tenebroso, onde lutamos e sofremos sempre por aqueles que nós amamos, né? No Evangelho lá dos céus, porque tudo não é Deus. Nesse Evangelho, no Evangelho verdadeiro, tudo não é Deus, e sim tudo é criação de Deus. O sol, a lua, a natureza não é Deus como muitas pessoas acreditam, né? São criação das mãos de Deus, é a obra de Deus essas coisas. É um convite, a palavra para essa palavra que nos fortalece, essa palavra que entra na nossa vida, ela nos convida a crer no Criador e não na criação. Não nas coisas que são criadas, mas naquele grandioso que criou todas as coisas. Então, toda a criação nos aponta para um Deus perfeito. Todos os anos, presta atenção nisso, todos os anos nós temos primavera, verão, outono e inverno. Todos os dias tem 24 horas e tem manhã, tarde e noite. Misericórdia, a natureza grita a perfeição de Deus e claro que não haveria tempo em nossas vidas para descrevermos o seu poder, até porque a humanidade é limitada em relação ao conhecimento das multifaces e formas da ação do nosso Criador. Quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho, ele se aplica, ele tem a ver com as nossas decisões, com todas elas, aquelas que nós tomamos todos os dias, dentro e fora da nossa casa, dentro e fora da nossa igreja, perto e longe do nosso cônjuge, perto e longe de toda a nossa família, dos filhos, amigos e inclusive dos inimigos, daquelas pessoas que não gostam muito, não é? Que são empecilhos. Então não há razão nem temor para que fiquemos desanimados. Se somos de Deus, há um propósito dele na nossa vida. E também em tudo que nós estamos passando, em tudo que nós estamos sofrendo, em tudo que nós estamos vivendo, né? A mão de Deus está sobre a nossa vida. A luz do romper do dia, a aurora, né? Vem sobre a nossa vida.
Não desista do chamado do Senhor, do trabalho do Senhor. Nós podemos parar e observar com cuidado qual a melhor estratégia que devemos tomar, mas desistir jamais, jamais. Entendendo que a nossa estadia terrena tem um propósito para a eternidade. Em outras palavras, eu quero dizer, ou estou dizendo que, segundo as Escrituras, a nossa vida eterna, ela começa aqui no mundo, aqui nessa vida, aqui nesse tempo. Por isso eu digo que há um propósito eterno. E em cada degrau que nós alcançamos, as dificuldades que enfrentamos são a forma de treinamento para nós ficarmos habilitadas, ligeiras, atentas. Então, se estivermos cansadas, vamos parar e descansar. Isso é necessário e não nos deixa menor. Não. Nós não vamos desistir. Não somos órfãos. Não, nós temos um Pai poderoso e vamos alinhar todos os nossos desafios à vontade do nosso Pai Celeste, através do Evangelho lá do céu. Vamos ouvir mais uma vez, né? Isaías 41:13, que diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te ajudo, não temas, eu sou contigo. Esse texto ele foi escrito para o povo de Deus que estava preso, o povo de Israel, que estava preso e estava sendo liberto, e Deus estava falando isso para ele. E eu espero essa palavra para mim e para você, que nos tire de prisões, de medos, e que nós possamos entender que as mãos do Senhor estava com Israel e está conosco. Nós somos o Israel de Deus hoje. Não temas, eu te ajudo. Nós, seres humanos racionais, cheios de saúde e força, por muitas vezes nós levamos as nossas vidas como se tivéssemos domínio sobre ela. Agimos como se fôssemos as todas poderosas e pudéssemos fazer e acontecer do nosso jeito. Lê do engano. Isso não é. E Deus, como um Pai amoroso, Ele olha para nós como filhas e se revela em Sua palavra para nos chamar a atenção para Ele. E é o que nós estamos recebendo agora, né, através desse texto que nós acabamos de ler. Querida, nós estamos aqui reunidas, ouvindo esse vídeo, falando, ouvindo, na liberdade abençoada que há aqui no Brasil, no nosso país, de falar do amor de Deus, de falar do poder de Deus. Obrigada, Senhor. E contudo, eu sei que cada uma de nós que enfrenta, né, o seu próprio, cada uma de nós tem um desafio, tem as provações, e muitas estamos em busca de uma resposta ou uma luz de Deus para tomar decisões, para continuar ou sair de uma determinada situação. Mas não se esqueçam nunca, nós temos o manual de instrução da máquina humana deixada pelo seu Criador. Sim, as Escrituras Sagradas. A Bíblia contém as instruções do nosso Criador para todos os degraus que precisamos subir até alcançarmos o alvo desejado ou planejado para o nosso legado nesse mundo conturbado, não é? Nossas ações e o nosso comportamento devem influenciar gerações, ou pelo menos as pessoas que estão à nossa volta. Haverá obstáculos, sim. Vença-os. Ultrapasse cada um deles. Não se esqueça nunca que o que estamos passando é um treinamento para nós. Não é o fim, é só um treinamento. Estamos sendo preparadas para a grande batalha. Persevere. A vitória está garantida pelo poder que está acima de todos os poderes. Precisamos estar atentas e entender que estamos no lugar certo, na hora certa, porque o nosso Deus, um Deus que nunca tarda, um Deus que nunca falha, Ele está falando comigo, está falando com você, que está ouvindo esse vídeo agora. Não temas, não temas, não temas, Deus é contigo, Ele é o teu Senhor.
E tem um outro texto que está em 41, Isaías 41, no verso 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento na minha destra fiel. Veja bem, se o Senhor está dizendo para nós, para mim e para você, não temas, porque eu sou contigo, acredite agora, você não está sozinho, em lugar algum, em situação nenhuma. Deus está aí do seu lado, Deus está aqui do meu lado, e Ele sempre esteve ao nosso lado, o tempo todo. Creia nisso. E se Ele está dizendo para você não ficar assustada, é porque Ele é o seu Deus, Ele sabe do seu futuro, Ele sabe qual é a próxima estação que vai chegar à sua vida, Ele sabe qual é o próximo temporal, que tamanho que Ele tem e como você vai vencer. Então, caminhe, não pare, não desista de seus sonhos, alinhe ele à vontade de Deus, mas entenda bem, são os sonhos que Deus te deu, os sonhos que veio dos céus, os sonhos que veio do Senhor. Tome a posição de confiança em Deus. Não há outro Deus acima do nosso único e poderoso Pai eterno. Ele é Deus, Ele não mente, e Ele te diz: eu sou o teu Deus, aleluias. Que mais? Que mais podemos pleitear? Ele é o nosso Deus, isso é o suficiente. Precisamos e estamos aprendendo a confiar mais no nosso Criador e confiar menos nas nossas habilidades. Fortalecer a nossa fé naquele que é hoje, que era ontem e que há de vir no futuro próximo. Deus é Senhor, Ele é o Pai, Ele nos ama, Ele nos guarda e Ele nos chama para sairmos da comodidade, para sairmos do vitimismo, para entrarmos numa dimensão espiritual mais elevada, maior. Mas isso só vai acontecer comigo e com você quando nós nos curvarmos a um evangelho que vem dos céus, a um evangelho que nos ensina a servir a Deus. E nós não temos um Deus que nos serve, nós temos um Deus que nós servimos. Num evangelho que diz que nós devemos cultuar a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, e não o nosso querer. Isso é muito sério, mas isso vai definir se a sua caminhada terá validade para os céus. Pense nisso com carinho, porque Deus a ama. Deus está te convidando a entender mais, a estudar mais, a aprender mais do Evangelho que está escrito no seu manual de instrução para você atingir o seu alvo, que é a vida eterna lá nos céus. Mas como eu já falei, essa vida eterna começa aqui na terra, começa na sua família, começa na sua casa. Como é que você age com o seu filho? Como é que você age com o seu cônjuge? Como é que você age no seu trabalho? Como é que você age com os seus amigos? Como é que você age com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que te prestam serviço, com as pessoas para as quais você presta serviço? Isso é muito importante. Isso define você como filha do Deus Altíssimo, porque a nossa vontade é levar vantagem, a nossa vontade é ficar por cima, a nossa vontade é levantar a cabeça, sempre. E muitas vezes, como Deus fez com José, nós precisamos nos curvar, nós precisamos ter mais paciência, nós precisamos ser mais compassivos, nós precisamos amar
mais. Porque Deus é amor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e até o nosso próximo vídeo.